Fiquem lá de longe, que eu tô sem máscara aqui. Ó, a gente completou ontem 3 meses de volta às aulas aqui na Casa da Redação. Voltamos no dia 4 de agosto e não houve nenhuma notificação de alguém que tinha adoecido aqui no cursinho, graças a Deus. Nem o professor, nem os alunos, nenhum caso registrado de Covid, graças a Deus, e nem vai, né? Então vamos lá. Igor, eu queria um outro tema, não queria esse não. Porque senão dá a impressão, eu tô gravando, dá a impressão de que esse é um tema muito possível, vai ficar na cabeça de muita gente que é Covid. Não tem nada a ver, o tema não vai ser Covid, mas foi um bom treino. Eu quero ver o seu texto depois, tá? É inserção? Tá. Tá bom. Bom, eu acho esse um tema muito possível sobre a alfabetização tecnológica dos idosos, porque você não precisa politizar o tema, e aí você tem uma problemática, você não precisa politizar o tema, mas tem uma problemática clara, né? Eu não preciso culpar o governo, ser radical, eu não preciso ser extremista, porque aí a responsabilidade da falta de alfabetização tecnológica dos idosos, ela é da sociedade como um todo, não é só do Estado. Se você for lembrar do tema do ano passado, o cinema não é só responsabilidade do Estado, também da iniciativa privada. Então, esses temas têm vindo assim. A escola para surdo não é só a violência contra a mulher, não é só responsabilidade do Estado. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção. A ideia de que só o Estado é problema, vale. Você pode fazer, por exemplo, muitas das redações que tiraram nota 1000 dizem assim, olha, quem tem que resolver, como a gente viu agora há pouco, o governo federal e o Ministério da Educação. O governo federal de uma forma geral e o Ministério da Educação de uma forma específica, ou a Secretaria Especial de Cultura de uma forma específica. Mas é o Estado que resolve. É uma escolha sua, uma escolha do candidato, tá? Você não é obrigado a politizar o tema de tal maneira que você nomeie, por exemplo, o atual governo. Não. Isso não faz bem para o texto. Porque aí o texto fica muito passional. E a gente vive numa sociedade extremamente passional, né? Cheia de pontos de vista polarizados, cheia de extremismo, cheia de maniqueísmo. E não se dobre a isso na redação. A redação exige de nós bom senso, medida, bom senso, equilíbrio, bom senso, tá? Nada de fazer a redação, vamos citar o Karl Marx porque eu estou mais já feito as ideias comunistas. Não, na redação não vale. Essa referência ideológica não vem para o texto. O que vem para o texto é a objetividade em forma de opinião. Ou pode ser o contrário, opinião em forma de objetividade discursiva. Tá? Mas eu não quero vocês politizando. Juninho, dispare aí a câmera, eu vou escrever o parágrafo todo, tá? Eu gosto dessa ideia de fazer resgate do que eu disse antes. E não importa que tipo de estratégia de argumentação eu tenha optado por fazer. Comecei com exemplo, separando por ponto e vírgula. E aí lá no final resgato o exemplo. 4 ou 5 linhas só para fazer isso. Podem ser 6 linhas? Podem, a gente não é máquina. Um dia eu faço uma introdução que dê 6 linhas. E aí? Tem problema? Não. Eu controlo o tamanho da minha letra. Pode ser que num parágrafo de argumentação eu faça 9, no outro 8, no faça 10, no outro faça 7. Isso é possível e a gente não compromete a nossa nota por causa de uma linha ou duas. O que compromete a nossa nota é a falta de conteúdo. Queria mostrar para você esse parágrafo de introdução. Eu disse assim, ó. Roberto Marinho criou as organizações Globo aos 68 anos, ponto e vírgula. Oscar Niemeyer continuava lúcido e inspirado aos 100. Os dois são prova de que a terceira idade não é sinônimo de estorvo social ou de peso morto, como querem crer muitas pessoas. No entanto, a dificuldade em alfabetizar tecnologicamente os idosos por conta da negligência da família e da omissão do Estado revela que os dois ícones da cultura brasileira são exceções à regra. Ficou certinho, né? Ficou certinho, ficou certinho. Olha lá o outro texto, olha o diálogo com o outro texto. Eu começo com um exemplo, depois eu resgato. Olha a importância que tem o no entanto, crianças, nesse parágrafo de introdução. Não sei se vocês percebem. Primeiro, justificar o ponto e vírgula. Por que é ponto? Porque a informação está pronta aqui. Roberto Marinho criou as organizações Globo aos 68 anos, ponto. Só que eu vou continuar dando exemplo. E aí seria uma vírgula, as orações estariam coordenadas. Aí eu faço vírgula.
ponto para fechar o período, vírgula para continuar o período. Se é que se percebe essa sensibilidade. Oscar Niemeyer continuava lúcido e inspirado aos 100. Ponto. Aí tem que aproveitar. Os dois são prova de que a terceira idade não é sinônimo de estorvo social, de problema social, de obstáculo social, ou de peso morto, como querem crer muitas pessoas. Porém, e aí vem a problemática tão importante, né? Os idosos podem ser muito produtivos, porém, no entanto, todavia, contudo, muitos candidatos que fizeram 1000 optaram por essa estrutura. Ah, eu também fiz um negócio diferente aqui, a Júlia já percebeu. Eu coloquei as duas problemáticas nos travessões. Repare que eu vou tirar os travessões e vai fazer sentido. A frase vai fazer sentido, olha lá. No entanto, a dificuldade em alfabetizar tecnologicamente os idosos revela que os dois ícones da cultura brasileira são exceções à regra. Mas por quê? Mas por que existe a dificuldade? Por causa da negligência da família, 1 ponto. E depois por causa da omissão do Estado, 2 pontos. Coloquei no travessão, Júlia. Ficou ruim? Ficou certinho, né? Ficou certinho, né? Ficou legal, né, Igor? Ficou certinho, eu não precisei de muita coisa, tio. Esses exemplos eu tenho. Pois é, vocês não precisam ter lido um monte de livro. Vocês só precisam ter, Marisa, aí eu vou insistir. Aí sim, precisam ter sensibilidade. Vou dizer, eu gosto da expressão em inglês, eles chamam de feeling. É sensibilidade. É sensibilidade, é feeling. Para escolher o que dizer, para escolher como argumentar. A geração de vocês é a geração mais bem informada da história. Não tem repertório para todos os temas? Duvido. Para quem assiste mais série, para quem assiste mais filme, para quem lê mais livro. Vai faltar repertório? Para quem ouve mais músicas, para quem tem agora, como é o nome daquela Spotify? A gente não é mais refém de rádio. A gente pode colocar nossa playlist ali e vai para uma viagem e vai ouvindo um monte de música. Porra, essa música podia ser para esse tema, essa música podia ser para esse tema, essa música podia ser para esse tema. Vou até fazer isso. Vou citar os Titãs aqui na música Família, família, papai, mamãe, titia, família, família. Moça junto todo dia, é grande essa linha. Família E, família A, família. Uou, uou, uou. Vocês não conhecem essa música? Eu acho que só você, Marisa, conhece essa música, porque os outros, a playlist deles não tem música boa. Pois então o tio vai começar falando sobre a negligência da família. Está bem aqui. No primeiro parágrafo de argumentação. Como eu estabeleci uma hierarquia, primeiro a família e depois o Estado, eu posso dizer assim, como o candidato que a gente leu agora há pouco, né? E bem aqui vou fazer o outro sim. Ou seja, tio, eu já tenho o conector, se eu quiser, antecipadamente, eu já tenho o conector pronto para começar o parágrafo de argumentação. Pois é. Pois é. Juninho vai dar uma acelerada aí, vocês vão ver que rapidinho eu vou fazer esse parágrafo de argumentação citando os Titãs, fazendo o resgate dos Titãs e dizendo que a família é irresponsável nesse sentido. Tá bom? Que vejam só. Falei de música. Eu falei de música. Tá aí a música dos Titãs. Família E, família A, família. Que ele critica essa hipocrisia que almoça junto todo dia, nunca perde essa mania, mas é a família da hipocrisia. É a família que não se ajuda, mas almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania de almoçar junto, mas um não protege o outro. A família é hipócrita. E aí eu aproveitei a música dos Titãs para dizer, em primeiro plano, é preciso destacar como a educação doméstica falha a não alfabetizar tecnologicamente avós e avós. Não raras vezes, os mais jovens se negam a ensinar como usar o celular, os aplicativos de mensagem, o notebook ou o banco digital, criando uma geração tardia de desinformados e alienados. Nesse contexto, a banda Titãs, em uma de suas composições chamada Família, mostra a hipocrisia de círculos aparentemente felizes que escondem problemas, omissões e violências. Como descrito na canção, agem com violência aqueles que se negam a combater o analfabetismo dos idosos e contribuem para um cenário de exclusão etária forte e, por vezes, irreversível. Não é que ficou legalzinho? Sabe quem me ajudou a justificar o meu ponto de vista? Uma música. É importante? Importantíssimo. Importantíssimo. Essa referência que o professor faz à música aqui,
Essa referência que eu faço à música é uma menção a um outro ramo do conhecimento. Júlia, para quem está corrigindo a prova, isso é importantíssimo. Você diz, olha, eu comecei com um exemplo, agora vou para a música, agora vou para um outro ramo do conhecimento. Porque agora eu vou responsabilizar o Estado. O Estado que não tem atitudes, não tem ação. Vamos lá? Vamos lá. Eu já disse outro sim. Eu vou repetir a expressão omissão do Estado, tá? Ou senão o Estado omisso, ou um governo omisso. Porque aqui vocês viram que eu não falei logo família, né? Eu falei de educação doméstica. Depois eu falei família lá na frente. Mas eu falei educação doméstica. Então, um sinônimo eu posso. Agora não, vou usar a expressão omissão do Estado, omissão do governo, ou governo omisso para retomar. E ficou longe, né? Ficou lá bem longe, ó. Ficou bem longe. Então eu já vou chamar a família responsabilidade. Vou chamar a família responsabilidade, é o primeiro ponto importante. E depois vou chamar o Estado e os órgãos que podem auxiliar para resolver os problemas. Lá vai. Bom, meu segundo parágrafo de argumentação fala de ausência de ações do Estado. Eu acho legal essa frase do anarquista russo chamado Mikhail Bakunin. Você conhece, já ouviram falar, eu já trouxe naquela lista de citações, né? Que ele diz que o Estado é o primeiro promotor da desigualdade. Eu acho também. Da desumanidade. Eu acho também. O Estado é o primeiro agente da desumanidade. Hoje eu vi um papo de segunda, estava reassistindo, que o cara fala de necropolítica. O Estado brasileiro pratica necropolítica, não só o Estado brasileiro, né? O Estado americano também faz isso, a Europa também faz isso, a chamada política da morte. A política da morte dos presídios, a política da morte da inserção, da falta da violência da polícia, a política da morte do que o Hitler fez com os nazistas, a política que chama de necropolítica. É bem ao gosto do Bakunin, né? O Estado promove essa necropolítica, a política da morte, ou então, se não, para desumanizar as pessoas, ou para afastá-la do conceito de respeito, de hombridade, de humanidade, de tolerância. Aí eu escrevi aqui, ó. Outro sim, o governo omisso na construção de uma política pública eficiente contribui com a problemática. Não se vê em cursos oferecidos em casas de apoio, programa de inserção profissional ou treinamento de mão de obra no ramo tecnológico como referência de atuação do Estado. Confirma-se assim ou dessa forma a teoria do anarquista russo Mikhail Bakunin, para quem o governo é o primeiro gerador da desumanidade. De fato, agem com desrespeito e desumanidade os órgãos responsáveis pelo bem-estar social dos mais velhos e perpetuam uma perversa lógica que faz de Oscar Niemeyer uma raríssima exceção de produtividade aos 70, 80, 90 anos. Eu citei o Oscar Niemeyer, né? Mas vocês devem ter percebido que o tio fala uma coisa importante ali. Ali no meio da redação, ali, ó, eu digo o que falta. Eu acho isso fundamental para a boa redação do Enem. No Enem, uma boa referência, esse parágrafo aí, olha, o Estado tem que preencher esse espaço. Como é que vai fazer isso? Aí vou propor cursos online, só vou responder as 4 perguntas que o tio vai colocar lá na frente. Tem mistério fazer argumentação? Lhes parece difícil fazer argumentação? Não, né? Legal. Legal, não tem nada de difícil mesmo não. Bom, agora o tio vai para o parágrafo de conclusão. Vitor, né? Vitor, parece difícil a vocês escrever? Legal. Vitor, então agora o tio vai na conclusão. Eu vou começar, Marisa, eu vou começar fazendo uma frasezinha só uma frase. Só uma frase. Para resgatar o corpo do texto, só então eu vou começar a intervir, tá? Eu podia começar a redação já dizendo assim, cabe-a, mas aí eu tenho espaço para isso. Fiz uma redação menor para fazer uma frasezinha, vocês vão perceber com a cor diferente do pincel. A frase para resgatar, para começar a falar das soluções, das intervenções. Quer ver? Olha só, como não tem mistério não. Olha. Vamos lá, vamos à conclusão. Eu tenho que responder as perguntas: quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Vocês respondem bem a estas perguntas, que vocês são top. Vamos lá? Meu parágrafo de conclusão está pronto e eu vou mostrar para vocês de novo como foi que eu respondi as 4 perguntas.
Então lá ficou grande, porque eu quis ser bem didático nesse parágrafo. Esse parágrafo é nosso, parágrafo de conclusão nosso, não tem nada demais, a gente acabou de ler uns parágrafos de conclusão que tem mais ou menos a mesma direção. Eu disse assim, ó. Portanto, é preciso buscar saídas que combatam o analfabetismo tecnológico e lhes permitam, essas saídas lhes permitam o resgate da dignidade. Para isso, será papel da família, com apoio de ONGs ligadas aos direitos dos mais velhos, oferecer educação digital a quem tem mais de 60 anos por meio de cursos online ou cursos online, orientações carinhosas e treinamentos com apoio de aplicativos a fim de evitar a alienação que segrega e deprime. Mas não é só isso. O Estado, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem assento em ciência, tá? E do Sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat, Senat aqui. Deve propor cursos de capacitação e qualificação da mão de obra digital, confecção de cartilhas e aplicativos para que os mais velhos possam reinserir-se no mercado e, como Roberto Marinho, manterem-se produtivos e inspirados na velhice. Foi o texto, a expressão que abre a minha redação. É mistério isso, gente? As 4 perguntas, quem? A família, as ONGs ligadas à causa. Vão fazer o quê? Vão oferecer educação digital. Como? Cursos online, orientações, treinamentos. E depois, quem é? O Estado e o Sistema S. Vai fazer o quê? Propor cursos de capacitação, qualificação de mão de obra, confecção de cartilhas e aplicativos, com que objetivo? Para que eles possam reinserir-se no mercado de trabalho e continuar ainda inspirados, ainda cheios de vida, mesmo na velhice. Tem mistério não, né? Tem mistério não. Viram o tio aproveitando? O Oscar Niemeyer apareceu aqui, o Roberto Marinho apareceu lá, e eu tinha citado esses dois lá no começo da redação. É por isso que a gente é forte, porque a gente faz redação parecida com esses textos que vocês acabaram de ver aí, esses textos que fizeram nota 1000. Se duvidar, a gente é melhor. Se duvidar, a gente é melhor. Por isso que eu confio no meu grupo. Legal? Tá aí a redação sobre a alfabetização tecnológica dos idosos. Um exemplo de uma redação para tirar mais de 920. Pode ser 1000? Pode. Pode ser 960? Pode. Menos 920? Aí não. Aí não. O nosso grupo não tira menos de 920. O nosso compromisso com vocês aí de casa e o pessoal aqui da sala é 920. E a gente vai fazer mais do que isso. E a gente vai passar, se Deus quiser.